Você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, parece que algo invisível bloqueia sua prosperidade e sabedoria? Talvez você tenha notado como algumas pessoas, mesmo com menos recursos ou oportunidades, conseguem prosperar de maneiras que parecem quase milagrosas, enquanto você luta constantemente contra obstáculos que surgem repetidamente em seu caminho. Esta sensação de nadar contra a correnteza não é coincidência, e hoje, através dos profundos ensinamentos do Padre Pio, você descobrirá por que certos padrões em sua vida podem estar inadvertidamente atraindo limitações, ao invés de abundância. O venerável Padre Pio, um dos santos mais queridos e poderosos da história recente, dedicou sua vida não apenas à oração, mas a compartilhar sabedoria prática que poderia transformar vidas comuns em extraordinárias. Com os estigmas de Cristo em seu corpo por 50 anos, ele desenvolveu uma compreensão única do invisível, dos padrões espirituais que governam nossa existência material. O que vou compartilhar com você hoje não são apenas conselhos espirituais vagos, mas um mapa preciso que o Padre Pio revelou para quem buscava entender por que algumas pessoas parecem atrair bênção após bênção, enquanto outras permanecem presas em ciclos de dificuldade. Antes de revelar estes 5 elementos que jamais deveriam ser aceitos em sua vida, preciso que você compreenda algo fundamental. O Padre Pio não oferecia estes ensinamentos como superstições, mas como princípios espirituais profundamente enraizados na compreensão de como nossa alma interage com o mundo ao nosso redor. Ele sabia que o mundo espiritual e material estão entrelaçados de maneiras que a ciência moderna apenas começa a vislumbrar, e que nossas escolhas diárias, mesmo aquelas que parecem insignificantes, podem criar ondas de consequências que se estendem por anos ou mesmo gerações em nossa vida. Se você sente que algo precisa mudar em sua vida, que merece mais abundância, clareza e sabedoria do que tem experimentado até agora, então este é o momento de prestar atenção completa. Os próximos capítulos revelarão não apenas o que você deve evitar, mas também como substituir esses elementos prejudiciais por práticas que abrem as portas para a prosperidade genuína e sabedoria duradoura. Você está pronto para receber este conhecimento transformador? Se sim, continue lendo, pois o que vem a seguir pode ser exatamente o que sua alma tem buscado durante tanto tempo. Você já notou como algumas decisões, mesmo pequenas, parecem atrair uma cascata de consequências para a sua vida? O Padre Pio frequentemente ensinava que vivemos em um universo de ressonância, onde o semelhante atrai o semelhante numa dança cósmica tão precisa quanto as leis da física. Quando você aceita certas energias, objetos ou atitudes em sua vida, está essencialmente estendendo um convite para que mais da mesma natureza entre em seu círculo de existência. É como plantar sementes de maçã e depois se surpreender quando não crescem laranjas. Esta compreensão formava a base do discernimento extraordinário do Padre Pio, sua capacidade de ver além das aparências e identificar a verdadeira natureza do que entrava na vida de seus fiéis. Durante suas longas horas no confessionário, o Padre Pio observou padrões recorrentes entre aqueles que lutavam constantemente com pobreza e confusão espiritual. Não eram necessariamente pessoas de má índole ou preguiçosas, mas frequentemente indivíduos bem-intencionados que inadvertidamente haviam aberto portas para influências que drenavam sua vitalidade e turvavam seu discernimento. Aquilo que permites em tua casa, permites em tua alma, dizia ele, reconhecendo que nossa prosperidade externa frequentemente reflete nosso estado interno. Antes de compartilhar os 5 elementos específicos que você nunca deve aceitar, é importante entender que este conhecimento não vem como uma condenação, mas como um ato de amor. Você provavelmente já sentiu aquela intuição súbita, aquela voz interior sussurrando que algo não está certo, mesmo quando externamente tudo parece inofensivo ou até benéfico. O Padre Pio chamava isso de a voz do anjo guardião, um guia divino tentando protegê-lo de escolhas que parecem boas no momento,
mas carregam consequências ocultas. Muitas vezes, ignoramos esses avisos sutis porque estamos condicionados a valorizar apenas o que podemos ver, tocar ou raciocinar logicamente. No entanto, o Padre Pio insistia que esta sensibilidade espiritual é um dom que deve ser cultivado, não suprimido, especialmente em um mundo onde somos constantemente bombardeados com ofertas, oportunidades e relações que podem parecer benéficas na superfície. A verdadeira sabedoria, ensinava o Padre Pio, não está apenas em acumular conhecimento, mas em desenvolver o discernimento para distinguir o que traz vida genuína daquilo que oferece apenas uma ilusão temporária de bem-estar. Este discernimento não é uma habilidade mística reservada para santos e místicos, mas uma capacidade inata que todos possuímos e que pode ser fortalecida com prática consciente. Quando você aprende a reconhecer e recusar estes 5 elementos que o Padre Pio identificou como bloqueadores de prosperidade e sabedoria, você não está apenas evitando negatividade, está ativamente criando espaço para que bênçãos autênticas fluam para a sua vida. Você está pronto para descobrir o primeiro destes elementos que o Padre Pio adverte para nunca aceitar? O primeiro elemento que o Padre Pio adverte para nunca aceitar são palavras de limitação e negatividade, especialmente quando vêm disfarçadas de conselhos bem-intencionados. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo aquelas que dizem querer o seu bem, constantemente semeiam dúvidas sobre seus sonhos e objetivos? Isso é muito difícil para alguém como você. Pessoas da nossa família nunca conseguiram isso. Seja realista, esse não é o momento certo. O Padre Pio observou como estas palavras, quando aceitas sem questionamento, tornam-se profecias autorrealizáveis que literalmente programam seu subconsciente para criar barreiras invisíveis à sua prosperidade. Ele chamava estas palavras de maldições veladas, não porque viessem necessariamente de má intenção, mas porque seus efeitos eram tão prejudiciais quanto os de qualquer maldição. Em suas sessões de aconselhamento espiritual, o Padre Pio frequentemente pedia às pessoas que recordassem frases limitantes que haviam aceitado como verdades em suas vidas. Para sua surpresa, muitos podiam rastrear o início de suas dificuldades financeiras ou confusão espiritual até momentos específicos em que internalizaram profundamente tais declarações negativas. Quando você aceita palavras que contradizem os dons e potenciais que Deus plantou em você, explicava o Padre Pio, você está essencialmente fechando portas que foram divinamente abertas para sua prosperidade. O poder destas palavras não está tanto em seu conteúdo explícito, mas em como elas moldam silenciosamente sua autopercepção e expectativas, criando um teto invisível sobre suas possibilidades. A mente humana, ensinava o Padre Pio, é como um jardim excepcionalmente fértil que não discrimina entre sementes benéficas e prejudiciais. Ela simplesmente cultiva o que quer que seja plantado consistentemente. Quando você aceita regularmente palavras que limitam suas possibilidades, está essencialmente plantando ervas daninhas em solo precioso que poderia estar produzindo frutos abundantes. O antídoto para este veneno é duplo. Primeiro, desenvolver um filtro consciente que questione palavras limitantes antes que elas se enraizem em sua mente. Segundo, nutrir intencionalmente sua mente com afirmações que reflitam as verdades espirituais sobre sua capacidade de prosperar e crescer em sabedoria. Você já notou como se sente diferente depois de uma conversa edificante comparado a uma interação carregada de negatividade? Isso não é mera coincidência ou sensibilidade emocional, é uma resposta direta à energia vibracional das palavras que você permitiu entrar em seu campo energético. O Padre Pio aconselhava seus seguidores a praticarem o que ele chamava de jejum de palavras negativas, períodos conscientes em que eles evitavam completamente conversas, mídia e ambientes onde predominavam expressões de limitação, medo e escassez. Muitos relataram transformações notáveis em suas circunstâncias externas, após algumas semanas desta prática. Se você deseja abrir as portas para maior prosperidade e clareza de pensamento,
comece avaliando cuidadosamente as palavras que permite que outros plantem em seu coração. Pergunte-se: estas palavras expandem ou contraem meu senso de possibilidade? Elas refletem a verdade divina sobre meu potencial ou apenas limitações humanas? Se deseja verdadeiramente experimentar o poder transformador destes ensinamentos, convido-o a tomar uma decisão consciente agora, neste preciso momento. Escreva nos comentários: rejeito os 5 elementos proibidos e junte-se ao canal. O segundo elemento que o Padre Pio adverte para nunca aceitar são objetos carregados de histórias ou energias negativas, mesmo quando oferecidos como presentes ou heranças. Você talvez sorria com ceticismo diante dessa ideia, considerando-a supersticiosa ou primitiva. No entanto, o Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, frequentemente surpreendia visitantes ao identificar precisamente como certos objetos em suas casas estavam conectados a seus problemas financeiros ou confusão mental. Os objetos, explicava ele, não são apenas matéria inerte, mas reservatórios de energia que absorvem e irradiam as vibrações dos eventos, emoções e intenções a que foram expostos. Esta compreensão não era exclusiva do Padre Pio. Ela ecoa em tradições espirituais de todo o mundo e, curiosamente, encontra paralelos em descobertas da física quântica sobre como a matéria interage com a consciência. Particularmente preocupantes para o Padre Pio eram objetos que haviam testemunhado conflitos intensos, que pertenceram a pessoas que morreram em circunstâncias traumáticas, ou que foram criados ou oferecidos com inveja ou ressentimento oculto. Ele notou como famílias que herdavam móveis de relações conflituosas frequentemente reproduziam os mesmos padrões de discórdia, ou como pessoas que recebiam presentes dados com sentimentos mistos de inveja ou obrigação, muitas vezes experimentavam bloqueios misteriosos em áreas relacionadas ao objeto. Um caso notável envolveu uma mulher que não conseguia prosperar em seu negócio, apesar de seu trabalho árduo e talento. Durante uma bênção, o Padre Pio perguntou sobre um relógio específico em seu escritório, um presente de um concorrente que superficialmente desejava seu sucesso, mas interiormente ressentia-se de suas habilidades. Ao remover o objeto, seu negócio floresceu inexplicavelmente. A ciência moderna pode não ter instrumentos para medir estas energias sutis, mas o Padre Pio ensinava que nossa própria sensibilidade interna é o detector mais preciso para identificá-las. Você já entrou em um ambiente e instantaneamente sentiu um peso inexplicável, ou tocou um objeto e experimentou uma sensação de desconforto sem motivo aparente? Estes são exemplos do que ele chamava de discernimento energético, uma faculdade natural que todos possuímos, mas que frequentemente ignoramos em favor do raciocínio puramente lógico. Para cultivar esta sensibilidade, o Padre Pio recomendava momentos diários de silêncio contemplativo, onde você pode sintonizar-se com as sensações mais sutis de seu corpo e intuição, gradualmente aprendendo a distinguir entre objetos que amplificam seu campo energético e aqueles que o drenam ou distorcem. Esta compreensão não significa que você deva tornar-se paranoico sobre cada item em sua casa, mas sim desenvolver uma consciência mais refinada sobre o que permite em seu espaço pessoal. O Padre Pio oferecia uma orientação prática. Ao receber um objeto, especialmente como presente ou herança, reserve um momento de quietude para sentir verdadeiramente sua energia antes de integrá-lo permanentemente em sua vida. Se sentir qualquer resistência interior ou desconforto, agradeça respeitosamente e encontre uma maneira gentil de não incorporá-lo em seu espaço vital. Para objetos já presentes que você suspeita estarem contribuindo para a estagnação ou confusão, o Padre Pio recomendava um simples ritual de purificação. Exponha o objeto à luz solar direta por um dia completo, enquanto mantém uma intenção clara de liberar quaisquer energias que não sirvam ao seu maior bem. Você ficaria surpreso com quantas pessoas experimentaram melhorias tangíveis em suas finanças e clareza mental
após limpar conscientemente seu ambiente físico. O terceiro elemento que o Padre Pio adverte para nunca aceitar são favores ou ajuda que vêm com expectativas não declaradas ou cordas invisíveis anexadas. Você já recebeu uma oferta de assistência que parecia generosa na superfície, mas depois descobriu que criou um sentimento de obrigação ou dívida que parecia desproporcionalmente pesado? O Padre Pio observou como estes intercâmbios energeticamente desequilibrados frequentemente se tornavam vazamentos silenciosos de prosperidade e clareza mental na vida de muitas pessoas. Durante seus anos de aconselhamento espiritual, ele identificou um padrão notável: indivíduos que regularmente aceitavam favores de pessoas com intenções misturadas ou ocultas, frequentemente experimentavam bloqueios financeiros persistentes e confusão em sua tomada de decisões, mesmo quando todos os outros aspectos de suas vidas pareciam bem alinhados. Nem toda ajuda é realmente ajuda, costumava dizer o Padre Pio, explicando que a verdadeira assistência sempre respeita o livre-arbítrio e dignidade do receptor, sem criar dependências ou expectativas não expressas. Ele diferenciava cuidadosamente entre generosidade autêntica, que flui de um genuíno desejo de contribuir para o bem-estar do outro sem expectativa de retorno, e o que chamava de generosidade manipulativa, onde o favor serve principalmente para criar influência ou controle sobre o receptor. O desafio, é claro, está em discernir a diferença, especialmente porque aqueles que oferecem ajuda com condições ocultas raramente expressam suas verdadeiras intenções e podem nem mesmo estar totalmente conscientes delas. O Padre Pio ensinava uma forma prática de desenvolver este discernimento: prestar atenção cuidadosa a como você se sente energeticamente após aceitar ajuda ou favores. Assistência genuína geralmente deixa você sentindo-se capacitado, grato e mais conectado à sua própria força interior, enquanto favores com cordas invisíveis tendem a gerar sentimentos sutis de peso, confusão ou obrigação desproporcional. Seu corpo e intuição, insistia ele, comunicarão a verdade que seus olhos podem não ver e seus ouvidos podem não ouvir. Uma mulher certa vez contou ao Padre Pio sobre seu inexplicável declínio financeiro após aceitar ajuda substancial de um parente para iniciar um negócio. Embora o parente nunca tivesse pedido nada em troca, ela sentia um peso crescente. O Padre Pio sugeriu que ela meditasse sobre a verdadeira natureza do acordo e eventualmente percebeu que o parente inconscientemente esperava um nível de influência nas decisões do negócio, uma expectativa que estava drenando a autoridade criativa e, consequentemente, o fluxo próspero do empreendimento. Isso não significa que você deva recusar toda assistência. Conexões e apoio mútuo são vitais para uma vida próspera. Em vez disso, o Padre Pio recomendava estabelecer clareza consciente em todos os intercâmbios. Quando alguém oferece ajuda significativa, ele sugeria uma conversa simples mas direta. Sua oferta é muito generosa. Para mantermos nossa relação saudável, gostaria de compreender claramente se há alguma expectativa associada a esta assistência. Embora tal franqueza possa inicialmente parecer desconfortável, ela estabelece fundações energéticas limpas que protegem ambas as partes de mal-entendidos futuros e desequilíbrios energéticos. Para situações onde você já aceitou favores que agora percebe terem cordas invisíveis, o Padre Pio aconselhava um processo de liquidação consciente, encontrando formas apropriadas de expressar gratidão enquanto gentilmente estabelece limites saudáveis, ou, em alguns casos, devolvendo o favor de maneira que restaure o equilíbrio energético. Você ficaria surpreso com quantas portas para a prosperidade renovada se abrem quando relações anteriormente desequilibradas são harmonizadas desta maneira. O quarto elemento que o Padre Pio adverte para nunca aceitar são oportunidades que você persegue primariamente por medo de perder ou ficar para trás. Você reconhece este padrão em sua vida? Aquelas decisões tomadas com uma sensação de urgência ansiosa, aquela voz interior sussurrando:
Se você não agir agora, nunca mais terá esta chance. O Padre Pio observou como decisões motivadas por este tipo de medo frequentemente levavam a reveses financeiros e escolhas que não estavam alinhadas com a verdadeira sabedoria. Em suas conversas com peregrinos que buscavam orientação, ele frequentemente identificava como muitos de seus problemas financeiros podiam ser rastreados até investimentos, parcerias ou compromissos aceitos, não porque genuinamente ressoavam com seu discernimento interior, mas porque temiam as consequências de não participar. O medo é um conselheiro pobre para questões de prosperidade, ensinava o Padre Pio, explicando que decisões enraizadas no medo de escassez, paradoxalmente, tendem a manifestar a própria escassez que tentam evitar. Ele comparava isso a uma lei espiritual, tão confiável quanto a gravidade. Aquilo que motiva uma escolha determina fundamentalmente seus frutos. Quando você aceita oportunidades motivado principalmente pelo medo, está inconscientemente declarando ao universo que opera a partir de um paradigma de limitação e insuficiência, que por sua vez atrai experiências que confirmam essa visão de mundo. O desafio é particularmente insidioso porque nossa cultura moderna frequentemente disfarça o medo como prudência ou ambição, pressionando-nos a agir rapidamente para não perder o barco, em tudo, desde investimentos financeiros até relacionamentos e decisões de carreira. Um caso revelador que o Padre Pio frequentemente compartilhava envolvia um empresário bem-sucedido que, após anos de crescimento constante, subitamente enfrentou uma série de perdas financeiras devastadoras. Durante seu aconselhamento, o Padre Pio o guiou a reconhecer um padrão sutil. Após atingir um certo nível de sucesso, ele havia começado a tomar decisões cada vez mais motivadas pelo medo de perder seu status ou ser ultrapassado por concorrentes. Cada investimento ou expansão não vinha mais de intuição clara ou paixão autêntica, mas de ansiedade sobre o que aconteceria se ele não agisse. Quando o empresário começou a realinhar suas decisões com motivações mais autênticas, seguindo oportunidades que genuinamente despertavam seu entusiasmo e alinhavam-se com seus valores mais profundos, sua prosperidade começou a se recuperar de maneiras quase milagrosas. Como você pode discernir quando uma oportunidade está sendo aceita a partir do medo versus discernimento genuíno? O Padre Pio oferecia uma orientação prática surpreendentemente simples. Preste atenção à sua respiração e sensações corporais quando contempla a oportunidade. Decisões alinhadas com sabedoria autêntica geralmente promovem uma respiração mais profunda e uma sensação de expansão no peito, mesmo quando envolvem desafios significativos. Em contraste, oportunidades que você considera principalmente por medo de perder frequentemente induzem respiração superficial, tensão na garganta ou estômago, e uma qualidade de constrição em sua energia. Estabeleça o hábito de verificar estas sensações antes de comprometer-se com qualquer oportunidade significativa, especialmente aquelas apresentadas com urgência ou escassez implicadas. Pergunte a si mesmo: eu ainda escolheria este caminho se não houvesse absolutamente nenhuma pressão de tempo ou medo de perder? Esta simples prática pode transformar dramaticamente a qualidade das oportunidades que atraem prosperidade genuína para a sua vida, em vez daquelas que ultimamente drenam seus recursos e clareza. O quinto e talvez mais insidioso elemento que o Padre Pio adverte para nunca aceitar são sistemas de crenças limitantes que se apresentam disfarçados de pensamento realista ou senso comum. Você talvez se surpreenda ao perceber quantas de suas suposições sobre dinheiro, sucesso e sabedoria foram herdadas sem questionamento de sua família, cultura ou experiências passadas, em vez de serem conscientemente escolhidas. O Padre Pio observava com frequência como muitas pessoas viviam vidas inteiras dentro de cercas invisíveis criadas não por suas verdadeiras capacidades, mas por crenças coletivas que haviam absorvido sobre o que era ou não possível para pessoas como elas. Estas cercas eram particularmente difíceis de reconhecer
precisamente porque não apareciam como limitações, mas como simples descrições da realidade. Assim é que o mundo funciona. Isso é apenas senso comum. É preciso ser realista. Durante seus anos de direção espiritual, o Padre Pio desenvolveu uma notável capacidade de identificar estas crenças limitantes subjacentes que estavam bloqueando a prosperidade de seus seguidores. Um padrão recorrente envolvia o que ele chamava de teologia de escassez, uma compreensão distorcida de espiritualidade que associava pobreza à virtude e prosperidade à corrupção moral. Muitas pessoas bem-intencionadas haviam inconscientemente aceitado a ideia de que buscar abundância financeira era de alguma forma espiritualmente suspeito, criando assim um conflito interno que sabotava sistematicamente seus esforços econômicos. Deus não é glorificado por sua limitação, insistia o Padre Pio, mas por sua expressão plena dos dons que ele plantou em você. Ele ensinava que a verdadeira espiritualidade não exige pobreza, mas sim a administração responsável e generosa dos recursos. Seja você abençoado com muito ou com pouco. Igualmente prejudiciais eram as crenças culturais sobre quem merece abundância e as condições necessárias para alcançá-la. O Padre Pio observava como muitas pessoas carregavam programações inconscientes como pessoas da nossa família, bairro, origem nunca se tornam verdadeiramente bem-sucedidas. Você precisa ser implacável, desonesto para prosperar neste mundo. Ou, dinheiro só vem através de trabalho árduo e sofrimento. Estes pressupostos raramente eram examinados criticamente, mas funcionavam como profecias autorrealizáveis, filtrando imperceptivelmente as oportunidades que as pessoas podiam reconhecer e moldar suas ações de maneiras que confirmavam suas limitações preconcebidas. O antídoto, ensinava o Padre Pio, não era simplesmente adotar crenças positivas superficiais, mas engajar-se em um exame profundo e honesto de suas suposições fundamentais sobre prosperidade e merecimento. Uma prática que o Padre Pio frequentemente recomendava era um inventário de crenças regular. Um processo de autorreflexão, onde você identifica deliberadamente as mensagens que internalizou sobre dinheiro, sucesso e suas próprias capacidades. Para cada crença identificada, ele sugeria 3 perguntas poderosas. Esta crença é realmente minha ou foi herdada sem questionamento? Esta crença expande ou contrai minhas possibilidades? E que evidência tenho visto em minha própria experiência que contradiz esta limitação? Particularmente transformador era seu conselho para buscar ativamente exemplos de pessoas que haviam transcendido as mesmas limitações que você presumiu serem fixas e imutáveis. A verdadeira sabedoria, ensinava ele, não está em aceitar o mundo como ele aparenta ser, mas em reconhecer seu papel na cocriação de sua realidade através das crenças que você escolhe nutrir. Ao substituir conscientemente crenças limitantes por verdades expansivas que ressoam com sua sabedoria interior, você literalmente reconfigura o campo energético que determina quais oportunidades e recursos fluem para a sua vida. Agora que você compreende os 5 venenos que o Padre Pio adverte para nunca aceitar, talvez esteja se perguntando: o que devo aceitar em meu lugar para cultivar verdadeira prosperidade e sabedoria? A resposta começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de focar primariamente em evitar o negativo, o Padre Pio ensinava que a transformação mais profunda vem de cultivar ativamente 3 virtudes essenciais que naturalmente deslocam as energias limitantes de sua vida. Estas 3 virtudes, gratidão consciente, discernimento intuitivo e generosidade fluida, formam o que ele chamava de a tríade da prosperidade autêntica, práticas espirituais que abrem canais para a abundância material e clareza de mente que muitos de seus seguidores descreviam como quase milagrosas em seus efeitos. A primeira virtude, gratidão consciente, vai muito além de simplesmente sentir-se grato quando coisas boas acontecem. O Padre Pio
ensinava uma prática diária de reconhecimento deliberado das bênçãos já presentes em sua vida, especialmente aquelas que você normalmente considera garantidas, desde o ar que respira até as oportunidades ocultas em seus desafios. A gratidão, explicava ele, é a frequência energética que mais poderosamente atrai prosperidade, porque demonstra ao universo que você já reconhece e aprecia a abundância. Ele observou como aqueles que praticavam gratidão persistente, mesmo em tempos de aparente escassez, frequentemente experimentavam mudanças notáveis em suas circunstâncias externas, como se a própria atenção apreciativa atuasse como um ímã para mais experiências que evocam gratidão. Para implementar esta prática, ele recomendava começar e terminar cada dia identificando especificamente 3 bênçãos que você normalmente não notaria, gradualmente treinando sua mente para perceber a abundância que sempre esteve presente, mas que permanecia invisível através do véu de foco em carência. A segunda virtude, discernimento intuitivo, envolve cultivar confiança em sua sabedoria interior como seu guia primário para decisões sobre o que aceitar ou recusar em sua vida. O Padre Pio frequentemente ficava perplexo com como muitas pessoas confiavam mais em opiniões externas, convenções sociais ou análise puramente lógica do que na orientação sutil, mas infalível de sua própria intuição espiritual. Dentro de você, ele insistia, existe uma bússola infalível calibrada para sua felicidade e prosperidade únicas, mas seu sussurro é facilmente abafado pelo ruído de outras vozes. Desenvolver este discernimento requer períodos regulares de silêncio contemplativo, mesmo que apenas alguns minutos diários, onde você aprende a diferenciar entre o ruído mental condicionado e a clareza mais profunda que emerge quando a mente aquieta. Particularmente poderosa é a prática de levar decisões específicas para estes momentos de quietude, observando como diferentes opções ressoam em seu corpo e espírito, não apenas em sua mente analítica. Pergunte-se: esta escolha me traz um sentimento de expansão ou contração? Ela me energiza ou me drena? As respostas a estas simples perguntas frequentemente contêm sabedoria mais profunda do que horas de análise. A terceira virtude, generosidade fluida, talvez seja a mais contraintuitiva para aqueles condicionados por mentalidade de escassez. O Padre Pio observou como muitas pessoas bloqueavam seu próprio fluxo de prosperidade precisamente através de suas tentativas de segurá-la demasiadamente firme. A riqueza, ensinava ele, é como água. Quando estagnada, torna-se estéril e eventualmente pútrida. É no fluxo contínuo que ela permanece fresca e se multiplica. Este princípio manifestava-se não apenas em generosidade financeira, mas em todas as formas de dar: atenção, apreciação, conhecimento, tempo e quaisquer outros recursos que você possui, mesmo que aparentemente limitados. Ele especificamente aconselhava a prática aparentemente paradoxal de aumentar sua generosidade, precisamente nos momentos em que você sente maior escassez ou preocupação financeira. Não de maneira imprudente, mas como um ato de fé concreta que afirma sua confiança na abundância renovada. Inúmeros seguidores relataram como este simples ato de dar, quando o medo sugeria reter frequentemente, desbloqueava situações financeiras aparentemente impossíveis, como se o próprio ato de generosidade recalibrasse o campo energético ao redor do dinheiro em suas vidas. Ao integrar estas 3 virtudes em sua vida diária, você não apenas se protege contra os 5 venenos que o Padre Pio adverte para nunca aceitar, mas ativa um ciclo virtuoso que naturalmente atrai maior prosperidade e sabedoria para sua vida. É como se estas práticas criassem um campo energético ao seu redor, que filtra naturalmente o que não serve ao seu bem maior e magnetiza experiências alinhadas com sua verdadeira abundância. O Padre Pio observava frequentemente como aqueles que abraçavam plenamente estas 3 virtudes muitas vezes experimentavam sincronicidades notáveis, encontros acidentais com pessoas que ofereciam oportunidades perfeitas
ideias inspiradoras que surgiam aparentemente do nada, e soluções criativas para problemas que anteriormente pareciam insuperáveis. Esta não era coincidência, mas o resultado natural de alinhar-se com o que ele chamava de a frequência da providência divina,